Oi, oi, bom final de tarde para você. Como é bom estar contigo em mais uma sexta-feira. Semana que, ó, passa voando. E com ela vão chegando as notícias positivas para tornar o seu final de tarde mais leve. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol. A gente está nas vésperas do Natal. O clima está tomando conta por qualquer lugar que você vá. Mas eu me pergunto, o que será que as pessoas estão pedindo para o Papai Noel? Eu pedi para o Papai Noel, primeiramente, muita saúde para as pessoas que eu amo, para os meus familiares, para os amigos e colegas de uma forma geral. Porque passamos aí, não foi um período fácil de pandemia, então estar vivo já é o maior dos presentes. Ter a oportunidade de ver bem as pessoas que a gente ama não tem preço. E aí, se sobrar, saúde para nós também. Eu pedi para o Papai Noel nesse ano muita saúde, muitas bênçãos para a minha família, para os meus amigos e que seja um excelente 2023. Eu fiz um pedido de ele trazer muitas novidades boas, novas conquistas, tudo de bom sempre para todo mundo. Eu pedi para o Papai Noel, então, um ano com muita alegria, com muita paz, de muita prosperidade aí para todos nós beltronenses. Olha, nessa véspera de Natal, muita gente quer estar junto com a população, quer estar perto, mandando uma mensagem. Inclusive, nós ouvimos pessoas que são muito importantes para o Notícias do Bem. Boa noite, amigos. Olha, eu quero agradecer esse ano que passou, agradecer cada um de vocês que nos ajudaram com o seu trabalho, com as suas energias positivas, né, com a torcida para que as coisas dessem certo. Então, agradecer a cada cidadão beltronense, às nossas entidades, às famílias, aos servidores públicos, aos nossos secretários, vereadores, agradecer ao vice-prefeito, agradecer à imprensa que leva as informações, mas também nos traz as reivindicações, clubes de serviço que têm nos ajudado muito, enfim, todo mundo. Francisco Beltrão é uma grande máquina que cada engrenagem é muito importante. Você, dentro do seu trabalho, você contribui para o desenvolvimento e para um lugar bonito, lindo de se viver. Temos muita coisa ainda para fazer. Não moramos no paraíso, mas com certeza moramos numa cidade que traz e tem muita qualidade de vida. Quando a gente olha para fora, a gente consegue perceber isso. Então, muito obrigado. Eu quero desejar um feliz, abençoado e santo Natal a todas as famílias de Francisco Beltrão e um bom começo de 2023, que tenhamos um ano de muito trabalho, de muitas atividades, mas com certeza de muita coisa boa para colher, porque vocês merecem, até porque o melhor daqui é a nossa gente. Queridos telespectadores, estamos vivenciando o tempo do Natal, cujo significado é nascimento, o que fora dito pelo profeta Isaías. Uma virgem conceberá e dará luz a um filho, cujo nome Emanuel, Deus está entre nós. Que o menino Jesus nos traga a certeza da paz, da alegria, do amor, da comunhão. A mensagem central do Natal é celebrar a nossa salvação. É a festa da nossa salvação, é a festa da nossa eternidade. E o grande presente que Deus deu à humanidade é Jesus Cristo. Vamos celebrá-lo, vamos reverenciá-lo, vamos glorificar a Deus porque Deus veio entre nós,
Deus assumiu a nossa natureza humana. Deus veio ao nosso encontro. A todos quantos vivem o cristianismo, Jesus como o Salvador e o Redentor, desejamos-vos um feliz e santo Natal. É sempre bom estar contigo, mas o nosso tempo é curto e no encerramento eu sempre gosto de refletir um pouquinho sobre a vida junto contigo. Então, está na hora de mais uma mensagem. Aquilo que mais move pessoas é quando elas têm nitidez em relação ao que é o propósito daquilo que fazem para elas, e a isso nós chamamos de motivação, ou quando alguém do lado de fora dela faz com que ela se mexa nessa direção que a gente chama de estímulo. A motivação é de dentro para fora, o estímulo, né, é de fora para dentro. Mas nas duas condições, a gente encontra uma das coisas que mais é importante para que alguém continue, né, numa trilha sem esmorecer, sem cair dentro daquilo que é superficial e, portanto, ganhe um sentido mais amplo. Eu gosto sempre de lembrar que a morte ela não é uma ameaça, ela é uma advertência. O fato de nós sermos todas e todos mortais é uma condição. Ela não é nenhum risco no sentido de ameaça, né, e nem há uma danação que nos coloca uma impossibilidade. Ela é uma circunstância do ser vivo. Nesse sentido, digo de novo, a morte não é uma ameaça, ela é uma advertência. O fato de eu me saber mortal serve para eu lembrar que eu não tenho todo o tempo do mundo para que a minha vida não seja pequena, fútil, banal, né, que não seja descartável. Nesse sentido, eu tenho o meu tempo de vida, seja ele qual for, para construir nele a minha importância, para que quando eu me for e eu me vou, que eu faça falta. Isto é, que as pessoas digam, Cortella faz falta, o Leandro faz falta, né? Que pena que não está aqui. Não é apenas a saudade, isso sim, porque é o vínculo afetivo, né? Mas é também a minha obra, o meu trabalho. Aquilo que um dia um estupendo poeta alagoano, né, Ledo Ivo, que infelizmente faleceu no ano de 2012, Ledo Ivo diz, o que sobra é a obra, o resto só sobra. Né? O que sobra é a obra, o resto só sobra. E que obra é essa? Pode ser uma família estruturada, uma iniciativa empresarial, uma atividade de empreendimento, uma ação no campo da política institucional, a dedicação ao trabalho religioso, tanto faz. O mundo da arte, o mundo da ciência. Não é necessário que haja fama. A fama é uma questão, inclusive, passageira. Ela desaparece. Mas a falta que alguém pode fazer tem que ser construída enquanto se vive. Por isso, a pergunta que você trouxe à tona. Se eu não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? Eu quero fazer falta. Eu não quero que, quando eu me for, que a minha passagem, para usar um termo que algumas religiões utilizam, ela seja nem notada. Eu tenho brincado com algo, né? Eu digo que nesse tempo pandêmico, em que a gente fica em estado de atenção, porque a nossa mortalidade fica mais evidente, né? Ela fica muito mais nítida, né? Nossa fragilidade ela se realça, né? Com muita expressividade. Eu gosto de imaginar que o que eu quero, né? Dizem alguns, o que você quer se você se for? Eu falo, olha, eu quero que quando eu me for, eu encontrando o Criador, né, que ele olhe para mim e diga assim, valeu, Cortella, valeu, Cortella, valeu o quê? Minha vida teve valia. Quase como se ele me dissesse, ele, ela, eles, ela, seja lá que fonte, né, de existência for, mas que ele, elas, eles, elas, que diga para mim assim, olha, eu te dei uma dádiva, te ofereci um mistério magnífico que é a vida, e você tomou conta, não desperdiçou com tolice, não se apequenou, não foi egoísta, buscou partilhar, sofreu, mas não se rendeu, foi capaz de buscar sem desistir. Como canta o maravilhoso, né, compositor paraibano, né, o maravilhoso Geraldo Vandré, 86 anos de idade fará em 2021, né? Olha que coisa, quanto mais eu ando, mais vejo estrada. Mas se eu não caminho, eu sou nada. Se tenho a poeira como companheira, faço da poeira o meu camarada.
né? Portanto, a ideia de sair, né, pelo caminho e ser capaz, entre outras coisas, de saber que eu preciso fazer falta. Há pessoas que existirem, você sabe disso, que não nos fazem a menor falta. E não é que não fazem falta a mim, não fariam falta à humanidade, porque fizeram mal, né, foram de maneira direta, extremamente beneficiados por aquilo que foi a sua própria forma de ação, mas prejudicaram o conjunto. E há pessoas que fazem uma falta imensa, desde aquelas que a gente tem no miúdo do nosso cotidiano, até outras que a gente nem conheceu, né, pessoalmente, mas que faz uma falta, né, que elas não estejam conosco. Por isso, eu quero sim, e desejo que você também, quando nós deixarmos de ser, que a gente faça falta. Quando eu imagino que eu tenho apenas um emprego, isto é, só um lugar onde eu tenho um retorno financeiro para a minha sobrevivência, é claro que isso é necessário. É claro que eu preciso saber distinguir aquilo que é mero trabalho como sinônimo de emprego, e aí ressuscitando, como aparece no livro, a ideia de trabalho como sendo um castigo, como sendo um suplício, a própria palavra tripalium, como você sabe, ela tem esse sentido de instrumento de tortura. Em latim, a noção de trabalho é labor, né, mas se utilizava como gíria a ideia de tripalho, que gerou em vários idiomas latinos essa mesma noção, mas a noção grega de poiesis, de obra, daquilo que te realiza. Isto é, que faz com que você não apenas faça, mas aquilo é aquilo que não só você sabe fazer, como aquilo que deve fazer e como aquilo que quer fazer. Né? Nessa hora, a ideia de obra, o que eu tenho como docência, sou professor há 46 anos, sou professor, sou escritor, etc. O que eu tenho como meu emprego é a minha obra, o meu trabalho coincide, né, com aquilo que eu desejo. Mais ou menos você diria, mas isso não acontece com todas as pessoas. Sim, mas a pessoa, se ela encontra naquilo que é a atividade cotidiana dela, a importância que ela terá para que quando ela deixar de ser, ela faça falta, essa é a obra. Né? E nessa hora, claro, né, a noção de poiesis ela é decisiva. Mas não adianta sentar e esperar, não adianta aguardar. Né, em 2021, um novo livro meu, que é o meu 46º livro, né, agora de lançamento, durante o momento pandêmico, especialmente em 2020, eu lancei 5 livros, por conta até, né, da possibilidade de não tendo de fazer deslocamentos cotidianos, né, houve uma organização melhor do tempo liberado. Esse livro, em lembrança até, né, de novo, a Geraldo Vandré, se chama Quem Sabe Faz a Hora. Quem sabe faz a hora. Competências certas em tempos incertos. Ora, nesta obra eu retomo coisas que escrevi no Filosofia e Nós com Isso, de maneira um pouco mais voltada para as novas circunstâncias atuais, e algumas coisas do qual é a tua obra, entre elas a ideia, né, de nós não termos uma mera relação na qual o emprego seja a fonte de renda. E aí é a distinção final, né, que eu coloco. Às vezes, só emprego é fonte de renda, enquanto que trabalho como obra, como poiesis, é fonte de vida. Né? Não é só fonte de renda. Claro que eu preciso ter fonte de renda, mas ela não pode ser só isso, porque, afinal de contas, se vai. É sempre bom ter você aí do outro lado, mas, infelizmente, nosso tempo é curto e, por hora, o Notícias do Bem fica aqui. Nas nossas redes sociais e no portal programanoticiasdobem.com.br tem mais assuntos para você assistir. Afinal, a gente volta segunda-feira, 15 para 7 da noite. Até mais. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo? Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol.